Pô, que show, hein? Olha, a gente teve alguns comentários super legais. Dudu Barreto tá ao vivo com a gente. Parabéns pelo trabalho educacional. Bravo. Parabéns pela pesquisa. Marino Azevedo. Obrigado pela participação, Rafael Silva, Mazinho. Beleza, então a gente está entendendo melhor como é que foi essa introdução, esse início, na verdade, do jiu-jitsu e essa briga com a capoeira, e como que ficou, como que ficaram os ânimos, né? A galera ficou com o ânimo à flor da pele, e era uma briga Foi, também um pouco política, né? E um negócio bem interessante. Agora, a pergunta como começa então? Já está ficando claro que tudo que você está vindo dizer como começa a história do nosso amado jiu-jitsu no Brasil. Esse foi o marco que realmente, não você, mas o marco. Ah, pegadinha. eu Esse foi o sempre tô marco nessa pegadinha. que determinou que realmente o jiu-jitsu ia entrar. Foi esse mesmo o marco que determinou a entrada do jiu-jitsu e o começo do jiu-jitsu no Brasil? Foi sim. Você tem, como eu te falei, você tem o mundo desenvolvendo estilos, né? O, o Irving, que foi o escritor, o Irving Hancock, que foi o escritor do livro Educação Física Japonesa, que foi traduzido aqui no Brasil, que é a primeira obra que fala sobre a arte marcial japonesa, o estilo de vida japonesa aqui no Brasil, ele dá o nome de Educação Física Japonesa, porque pouco tempo antes houve uma guerra entre Japão e a Rússia, e o Japão acaba vencendo a guerra rapidinho ali, uma guerra rápida, ele acaba vencendo, isso chama a atenção do mundo, o Japão como uma grande potência. Então, é aquilo. O teu pai tem o GPCI. Eu acho o GPCI fantástico. E eu copio Sensacional. literalmente e reproduzo aquilo que ele me ensinou do GPCI. Deixo claro aqui que ele até agora não me deu o livro, nem para eu comprar. Nem para eu comprar, ele arrumou uma cópia do livro para mim. Então já fica a crítica aqui ao vivo, espero que ele esteja vendo. E aí eu copio o que é bom. E aí a galera na época fazia isso, copia o que é bom. Então eles traduziram esse livro, Tenente Santos Porto, Capitão Tenente Santos Porto e o Tenente Hadler de Aquino, são dois oficiais da Marinha. Isso a gente está falando de 1906, amigão, 1906. Antes um pouquinho, tinha um engenheiro chamado William Bartot, se eu não me engano, eu esqueci o nome do meio, mas é William alguma coisa Bartot. Ele estava fazendo desafios nos jornais, dizendo que ele queria desafiar qualquer um, capoeira, jiu-jitsu, karatê, savate. Então já se tinha um conhecimento do jiu-jitsu em 1900, final de 1905 para início de 1906. E a partir dessa história aí, a gente entra direto em 1906, o Santos Porto e o Hadler de Aquino traduzindo esse livro, Educação Física Japonesa, que na realidade não é um livro sobre jiu-jitsu, é um livro sobre a cultura do japonês, o modo de vida do japonês, que estava incluído as práticas marciais, a prática do jiu-jitsu. E por conta disso, eles classificam que para o Brasil chega que o jiu-jitsu é o estilo de vida japonês que venceu a guerra. Pô, quem não quer copiar isso, né? Pô, Então você tem um case histórico ali top, né? Alto padrão, pô, vamos copiar, é bom, vamos pegar para a gente aqui. Então esse é um dos marcos, né? Você junta ali essa questão política, juntou o útil ao agradável, o almirante Alexandrino não precisava mais de motivo, ó, vai lá, pega os instrutores lá e manda ensinar jiu-jitsu aqui no Brasil. E detalhe, o jiu-jitsu, quando começou a ser estudado, ensinado aqui no Brasil, só foi para oficiais da Marinha e para alguns convidados. Não era aberto, não, entendeu? sim, Então não é pode como é hoje. considerar que sim. Quando chega no Brasil, é através de. O motivo que levou ele a vir para o Brasil são esses. Então a gente não pode falar nem que era elitizado, a gente tem que falar que era realmente militarizado. E Militarizado. totalmente. Forças especiais ali, restrito, ultra restrito. Cara, e foi esse almirante, então, quem realmente trouxe o jiu-jitsu para o Brasil? O Então, o nome do Alexandrino? cara, na realidade, deixa eu pegar aqui o nome do camarada. Enquanto Foi isso, o galera,
Compartilha aí essa live com quem você acha que vai gostar. Compartilha, dá um share aí, dá um like aí também, deixa o seu like aí pra gente. Se tu tá gostando, se tu não tá gostando, deixa o one like, que a gente precisa saber. Se tá tomando um one like, aí eu já vou puxar logo a orelha do mar. Fala melhor essa história aí. Beleza, Ah, galera? eu sei Vamos quem foi que deu compartilhar um aí. like aí, mas pode deixar. Não E faz ó, diferença, não. deixa um comentário aí se você tem alguma dúvida. A gente está com uma participação ativa para vocês, tá bom? Quem foi que realmente trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, Marquinhos? Ó, antes que alguém fale alguma coisa, eles tem uma corrente que defende que o primeiro professor de jiu-jitsu brasileiro foi o Manji Takeuasa, que era colado no imperador, né, brasileiro. Mas, na realidade, o Manji Takeuasa era um equilibrista, ele não tinha nada a ver com jiu-jitsu, ele não dava aula de jiu-jitsu, ele era equilibrista, tá? Trabalhava em circo e veio para o Brasil com missões específicas. Não tinha nada a ver com jiu-jitsu. O camarada que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil foi o capitão de fragata Antônio Coutinho Gomes Pereira. Ele era o comandante do navio Escola Benjamin Constant, que ele chegou, que foi publicado no dia 23 de abril de 1908. Ele trouxe, ele chegando ao Brasil, né? Então ele que é o responsável por trazer os japoneses para o Brasil. Tem um detalhe muito interessante que, só um minutinho, você quer passar, filha? A minha filha querendo passar ali. Tem um detalhe muito interessante, que a primeira aula de jiu-jitsu que aconteceu em território brasileiro foi dentro do navio. O navio escola, ou um navio da Força Armada, ele é considerado uma parte do território brasileiro, mesmo em águas internacionais. Eu confirmei isso com oficiais da Marinha, oficiais de alta patente, porque eu fiquei nessa dúvida, né? Eu falei, será que a gente já pode considerar ali? E eles confirmaram, não, realmente, o navio faz parte do território brasileiro e foi lá que Sada Miyako e o Sensuke He, que foi o seu ajudante, instrutor ajudante, deram as primeiras aulas de movimentos do jiu-jitsu. Então, Cara, foi o Antônio Coutinho Gomes Pereira, comandante do navio Escola Benjamin e o Constant, que Mitsu trouxe. Maeda, Marquinhos? A gente conhece Maeda ele está lá como... na frente ainda, está muito longe ainda. Maeda está Caramba, 9 anos atrasado, para você ter ideia. Assim, que vamos isso. lá. Nessa linha, quando eles vêm para cá, eles trazem o Sada Miyako e o Sensuke He, que foi os dois professores de jiu-jitsu iniciais aqui. Aí pode ter alguém que vai falar assim, mas eles eram da Kodokan, eles davam aula de jiu-jitsu. Isso é uma certa redundância. Judô é jiu-jitsu, jiu-jitsu é judô. Esportes de combate são com regras diferentes. Então você tem o judô com regras específicas, que tem o jiu-jitsu que, por acaso, faz a mesma coisa que o judô, só que com regras específicas. Mas, na essência, é a mesma arte. Tanto que no início da história era ser chamado jiu-jitsu de cano, que depois veio virar o judô de cano e que, por fim, se tornou o judô aqui no Brasil. Então, é a mesma coisa. Quando a gente fala judô, jiu-jitsu, a gente está falando a mesma coisa. Tanto que as escolas, nessa época, tinham treino de chão, tinham treino de alto, tinha a taparia, tinha tudo isso, meu amigão. Tinha tudo isso e os camaradas que vieram para cá primeiro foi o Sada Miyako. Ele é o grande precursor do jiu-jitsu aqui no Brasil. É o primeiro professor de jiu-jitsu aqui no Brasil. E seu ajudante, obviamente, ninguém fala do ajudante, ninguém lembra, né? A gente só lembra ali quem é o Fera, o que está de frente. Eles foram os primeiros. E aí eles foram contratados. Opa, cara, foi mal, peraí que caiu aqui. Eles Isso foram aí ajudou. contratados pela Marinha. Amortecimento de queda. Eles foram contratados para dar aulas aqui na Escola Naval, para oficiais e para um grupo de convidados. Espera aí. Beleza. Para um determinado grupo de convidados. Então, essa turma era exclusiva, não tinha abertura para civis, nada do tipo, não. Com o passar dos anos, um desses convidados, eu acho que você anotou aí, se torna o primeiro professor de jiu-jitsu brasileiro no Brasil. Veja, eu falo de jiu-jitsu e eu falo de jiu-jitsu brasileiro, depois eu vou explicar sobre. Então, esse camarada, o Sada Miyako, treina
Essa turma, ele passa 2 anos aqui no Brasil, 1902, ele chega em 1908, ele chega em abril de 1908 e ele vai embora em 1912, tá? Eu não sei te dizer ao certo o ano que ele foi embora, porque eu não tenho a data, eu não encontrei nenhum jornal falando da data que ele foi embora, tá? Em 1912. O Maeda vai chegar aqui em 1914, no segundo semestre, se eu não me engano, em setembro. Deixa eu ver aqui se eu tenho a data aqui. Em setembro, Maeda chega em setembro de Pessoal, 1914. tô vendo que tem um pessoal começando a fazer pergunta. Faz pergunta. Quando a gente terminar aqui a nossa apresentação, a gente vai responder as perguntas de vocês. A gente vai selecionar as perguntas tops aí, mais complexas, para poder responder. E uma das perguntas principais que o Marco vai responder daqui a pouco é qual é o embasamento, né? Da onde vem essas respostas, de onde vem toda essa história que ele está apresentando aqui para gente, que eu também desconhecia. Não posso mentir, não, eu sabia tudo isso. Não sabia nada disso. Realmente não sabia nada disso, então tudo isso é novo para mim. Então, quando meu pai falou, ó, Ian, o Marquinhos tá com um negócio lá top, ele me falou e realmente o negócio lá que ele tem é, pô, tá apresentando uma novidade para todos nós. Eu falei, opa, vamos fazer então uma apresentação para quem realmente também quer saber mais sobre esse assunto. Então, aí o que acontece? O Maeda, ele vai chegar aqui, a evidência que a gente tem, que ele chega junto com a trupe dele no dia 23 de setembro de 1914. Tem o jornal, que é o jornal Correio Paulistano, ele publica quando a trupe de Maeda vai estrear, e ele diz, ó, chegou a trupe do japonês, vai estrear daqui a 2 dias. Então, Caramba. o jornal que chega mais próximo, a referência que chega mais próxima é essa, né? Então, a primeira apresentação que eles tiveram foi logo em setembro, tá? E assim, da onde que a gente tira? Só para a gente não perder, o Maeda não chegou sozinho no Brasil. Ele chegou com o Laku, o Shimizu, o Okura e o Satake, tá? Esses caras faziam parte de uma trupe. Já tinham outros brasileiros, outros japoneses aqui, mas eles não ensinavam jiu-jitsu. Mas esses camaradas vêm e eles realmente fazem parte da divulgação do jiu-jitsu, tá? Como professor de jiu-jitsu, tá bom? O jornal que diz que o Sada Miyako chegou antes é o jornal A Pacotilha, que foi publicado numa segunda-feira, no dia 13 de abril de 1908. Então, ele dá uma diferença de 9 anos, mais ou menos, entre a chegada de um e outro. Então, o primeiro cara que ensinou realmente jiu-jitsu no Brasil foi o Sada Miyako. O Maeda chega bem depois. Só que o Maeda tem um brilho, né? O Maeda tem sobrenome Bering, né? E tal, VIP, é outra coisa, né, parceiro? Não é sobrenome Ferreira igual eu, né, pô? Então, para de sacanagem, porra. Beleza? Beleza.